Olá, pessoal! Então, vamos dar início aos conteúdos que nós temos que tentar compreender, né, para, enfim, entendermos a nossa língua, tanto no nível de produção escrita quanto no contexto ou tanto quanto na produção oral, né? Nós temos, então, que analisar a nossa língua padrão através desses dois viés, né, dentro do contexto acadêmico, da produção escrita e também do contexto informal, da oralidade, e também da oralidade dentro, né, do ambiente acadêmico. Enfim, vou começar então apresentando para vocês os elementos da comunicação e as funções da linguagem, né? Então, é um conteúdo que traz noções sobre esses elementos da comunicação e as funções da linguagem, justamente para a gente entender alguns aspectos que envolvem a nossa produção escrita, a nossa produção oral, e que às vezes a gente, né, não se dá conta, mas a gente está na escola justamente para entender melhor e especificar esses elementos. Então, vamos ver aqui. O objetivo, então, desta aula é compreender e usar as diferentes formas de linguagem como recurso de organização textual, tendo em vista os objetivos que se quer alcançar e o público que se quer atingir. Então, nós vamos analisar, né, essas diferentes formas de linguagem e como essas diferentes formas vão compor textos, né, vão ser utilizados como recurso de organização textual, tendo em vista as diversas intenções, né, que as pessoas possam vir a ter, né, intenções, objetivos, enfim, situações comunicativas, tá? Ao terminar esse estudo, você deverá ser capaz de, então, analisar a função da linguagem, depois que a gente vê todo esse conteúdo, ter uma noção, né, desses elementos da comunicação e as funções da linguagem, você deverá, no final da aula, ter capacidade de analisar a função da linguagem, né, se você for colocado ou num exercício, ou numa situação prática da tua vida, você ter capacidade de reconhecer essas funções de linguagem, né, nos textos que tu interage tanto no ambiente escolar quanto fora dele. Vamos aos elementos da comunicação, então. Aqui nós temos um esquema básico, né, pessoal, a respeito, então, de uma estrutura comunicativa, né, ou de um processo de comunicação, seja ele no meio virtual, no meio impresso ou no meio oral, ou seja ele na escrita ou na fala, nós seguimos esse padrão de comunicação. Esses aqui seriam, então, os elementos da comunicação. Todo o processo comunicativo humano, ele vai se encaixar de uma certa forma ou de outra com esses aspectos, com esses elementos. Então, toda a comunicação tem o emissor, né? Então, o elemento emissor é aquele que envia uma mensagem, né? Então, todo o emissor, ele envia a mensagem. Quando ele envia a mensagem, essa mensagem, ela tem um assunto, que é o referente. Essa mensagem, ela vai ter um código, que é a língua na qual essa mensagem está sendo escrita, né? Tanto no texto escrito quanto no falado, repito novamente. Então, esse código seria esse conjunto de signos, a linguagem utilizada, né, a língua usada, e o canal, que seria o meio pelo qual a mensagem é transmitida, ou seja, eu tenho um emissor que vai enviar uma mensagem, que vai ter um assunto, esse assunto vai ser apresentado através da língua, de um conjunto de signos, né, e através de um canal, que pode ser pela fala, dentro de uma revista, a gente pode ter uma mensagem, um livro, na internet, por um e-mail, enfim, no celular. Nós temos, então, esta composição, é uma estrutura, é uma composição básica dos elementos da comunicação. Então, são elementos que estão sempre presentes em qualquer situação comunicativa. A gente consegue retirar e analisar o emissor, o referente, a mensagem, o código e o canal. E quando eu tenho um emissor e eu tenho uma mensagem, eu tenho, obviamente, um receptor, que é o elemento da comunicação ou o indivíduo que vai receber a mensagem. Então, todo emissor vai
transmitir uma mensagem para o receptor. Este receptor, quando assimila, interpreta a mensagem, ele vai devolver uma resposta, vai dar um feedback para o emissor e ele vai, naquele momento, se tornar o emissor, e o outro indivíduo que antes enviou primeiramente a mensagem, que era o emissor, agora vai se tornar o receptor. Então, numa cadeia ininterrupta de envios de mensagens entre o emissor e o receptor, nós temos, então, um encadeamento de discursos, de mensagem, de uso do código, de um canal específico e de um referente específico que compõe, então, os elementos da comunicação humana. Nesse contexto, nós vamos ter também que analisar, e a partir desses elementos da comunicação, nós podemos entender e conhecer as funções da linguagem. Então, a partir do momento que eu tenho bem definidos os elementos da comunicação, como emissor, mensagem, receptor, nós temos o referente, código e o canal, nós podemos ter, a partir de cada um desses elementos, uma função da linguagem específica, tá? Funções da linguagem. Então, nós vamos ter, em relação aos elementos da comunicação, nós temos alguns tipos de funções da linguagem. Nós temos o primeiro tipo, que é a função emotiva, que nós vamos entender melhor daqui a pouquinho. Nós vamos ter a função referencial, a função conativa ou apelativa, a função metalinguística e a função fática. Então, esses 5 elementos que compõem 5 funções de linguagem ou da linguagem são extremamente importantes a gente conhecer, porque a gente pode reconhecer no nosso dia a dia, né, no contexto oral ou no contexto escrito, essas funções e como a gente produz inconscientemente elas, e a partir de agora, desta aula, você vai ter capacidade de reconhecê-las com mais facilidade, e no que diz respeito aos conteúdos da sala de aula, nós podemos ser testados, avaliados nesse sentido, porque nós vamos reconhecer e entender esses processos que acontecem numa situação comunicativa. Então, quando eu tenho a função emotiva, eu tenho uma situação de discurso, uma produção de mensagem, de conteúdo, em que a ênfase está no emissor, naquele que emite a mensagem. Então, há uma função emotiva. O próprio nome já diz, né? Então, o próprio nome já diz, emotiva tem a ver com emoção, vai trazer uma conotação de sentimentos, e aí a gente tem, então, quando eu tenho um foco no emissor da mensagem, né? Aquela mensagem, ela está focada, ela está trazendo a subjetividade, a predominância da primeira pessoa, que é o eu. Eu tenho um texto, né, tanto oral quanto escrito, dentro da função emotiva. A gente sente que aquele texto tem uma visão mais intimista, ele tem unilateralidade, ou seja, ele é unilateral, ele só tem um lado, né? Ou seja, o lado do eu, o lado da pessoa, da subjetividade, do interior dela, do pensamento dela. A preocupação com o eu é muito forte quando você interage com esses textos, né? E são textos que trazem opiniões e relatos pessoais. Então, textos que vão ter essas características são textos que se aproximam da função emotiva, porque são textos que estão mais conectados ao eu, né? A subjetividade da primeira pessoa do discurso, tá? Não necessariamente todo texto que tem o eu, ele vai, ou tem uma opinião, um relato, ele vai trazer emoções, ou falar de emoção e sentimento, não necessariamente, vai trazer ideias, pode trazer várias situações diversas relacionadas ao eu, mas o foco é o emissor. O foco é o emissor, que é o indivíduo eu. Aqui, esse exemplo. Antes eu odiava ser eu, depois eu me acostumei a ser eu. Hoje, eu simplesmente adoro ser eu. Então, nesse cartoon, a gente vê aqui uma brincadeira do personagem, né? Em que a gente vê a marca linguística explícita, né? Antes, eu odiava ser eu. Depois, eu me acostumei a ser eu. Hoje, eu simplesmente adoro ser eu. Então, o texto todo, o discurso todo está
em função do eu, do emissor, ele está falando sobre si mesmo, está falando sobre como antes ele não gostava de si mesmo e que agora ele gosta de si, mas o foco dessa tirinha aqui, desse texto, dessa construção textual, é o eu. Então, nós temos um exemplo aqui de um texto que tem uma função emotiva, porque o foco está no emissor, nós temos ali a marca da primeira pessoa do discurso explícita no texto, isso me confirma ainda mais que esse texto está relacionado à função emotiva. Eu acho aqui, ó, aí um texto de internet com a opinião, né, de pessoas e nós temos eu acho. Então, é um texto na função emotiva. Poemas. Poemas são são exemplos explícitos, né, de textos que têm função emotiva, porque eles se baseiam muito no eu do poeta, no eu lírico, então eles trazem no texto essa marca subjetiva, intimista, pessoal. Então, esses textos são perfeitos, né, exemplos de funções, de textos de funções emotivas, né, da função emotiva, no caso. Agora, quando eu tenho a ênfase no referente, né, que seria o assunto, quando eu tenho um texto que ele tem muita ênfase no referente, eu tenho um texto que ele vai ser classificado, então, na função referencial. As características da função referencial são, aí quando eu tenho textos mais objetivos, onde eu tenho um texto que tem uma ênfase na informação, o conhecimento, esclarecimento, a linguagem denotativa, que é aquela linguagem mais literal, né? Uma visão universal, a preferência pelo uso da terceira pessoa de singular, que é o ele e o ela. E então os textos que estão mais dentro desta apresentação objetiva, são mais limpos, mais bem organizados, e tem essa linguagem mais acadêmica, mais científica, são os textos que são produto de teses, de textos jornalísticos que utilizam a linguagem padrão, né? Textos que vão utilizar a linguagem padrão, a norma, textos científicos, manuais científicos e manuais por si só, né? Como gênero de orientação, enfim, em relação a um produto ou serviço ou objeto. Então, esses textos são textos em que nós vamos ter, então, a função referencial. Vamos ver alguns exemplos. Aqui nós temos, veja, 7 razões para votar não. A proibição vai desarmar a população e fortalecer o arsenal dos bandidos. Então, a ênfase aqui está no assunto, né? Que é essa questão do desarmamento. O referendo das armas foi reportado pela Veja e o foco é o assunto, né? O referente, que é um assunto objetivo, onde não há o eu, mas o assunto em si, o tema em si é o mais importante. Aqui nós temos outro texto, né, que nós temos mulher diz que foi atacada por David Copperfield, da Associated Press, em Seattle. Uma mulher entrou com um processo contra o mágico David Copperfield, alegando que foi ameaçada e atacada sexualmente por ele enquanto passava alguns dias como hóspede da ilha particular de Copperfield, nas Bahamas. Então, nós temos aqui uma notícia, né, uma reportagem, esses gêneros jornalísticos, eles têm como foco o assunto, né? E percebam aqui, ó, que mulher diz que foi atacada por David Copperfield. Então, quer dizer, o assunto, o referente, a notícia, que é importante, que está sendo relatada meio que objetivamente aqui, é o David Copperfield, né? Que é o mágico que é famoso, todo mundo conhece e se envolveu num episódio escandaloso. E tanto é que mulher, né? Então não foi dado o nome, ela nem foi nomeada na notícia porque ela não é relevante, ela não é importante, mas David Copperfield está ali bem marcado com o nome para a gente ter essa referência bem clara. Então, nós temos aqui uma função referencial. É um texto, né, um texto jornalístico que remete a uma função referencial. A ênfase no receptor, quando a gente tem a ênfase no receptor da mensagem, a gente tem uma função conativa ou apelativa, é outro nome dado a essa função. E aí, quais seriam, né, as características dessa função conativa ou apelativa?
O objetivo do texto com predominância na função conativa ou apelativa são textos que vão trazer como conteúdo, né, assunto a mudança de hábitos. Eles vão tentar fazer com que você mude o teu hábito, né? Na verdade, eles vão tentar te influenciar, te convencer, te persuadir, vão te ordenar, te convidar, te fazer uma sugestão ou apelar a alguma coisa. Então, esses textos que trazem essa intenção de mudar o teu hábito, te influenciar, te convencer, persuadir, geralmente são textos que a gente está acostumado de ver na linguagem da propaganda, nos textos da propaganda, do marketing, da publicidade, né? Então, os publicitários, eles já são preparados, são formados para fazer com que você seja seduzido pelas palavras, pelas imagens, pelos símbolos, pelo colorido, né? De uma produção textual em que eles vão tentar te convencer a comprar um produto porque eles estão a serviço, né, dessas empresas, enfim, que divulgam seus produtos e serviços e precisam, né, nesse mecanismo de compra e venda, precisam vender, precisam fazer os anúncios, né, publicitários e tal, e para isso você vai ter que ser convencido, né? Então, esses textos da linguagem da propaganda, eles são textos que a gente classifica como da função conativa ou apelativa. As características da função apelativa ou conativa. Então, nós teríamos os verbos no imperativo, então é muito comum você ver nesses textos, compre batom, né? Faça isso, faça aquilo, deposite o seu dinheiro na conta tal. Então, você tem aquele verbo no imperativo te ordenando, te ajudando, auxiliando a performar aquela ação que eles estão, enfim, te orientando, né? As orações, elas expressam desejos, certamente, né? Os desejos de compra, os desejos de obtenção de um produto ou serviço. Há uma referência direta ao receptor, né? E aí nós temos os exemplos, né? Aqui nós temos os exemplos de anúncios, por exemplo. Esses aqui são antigos, mas eles servem como exemplo para vocês verem, né? Que é a linguagem da propaganda. Outra melhor que esta, seu filho só vai ganhar daqui a uns 15 anos, pelo menos. Então, a Johnson's Baby tentando te convencer, né, de uma forma interessante que você compre bico, né? Na hora de comprar um carro é bom você pensar como vão ser as coisas na hora de vendê-lo. Então percebam, esses anúncios são anúncios antigos, né? Mas eles são anúncios que trazem como exemplo essa função da linguagem apelativa, né? Que é uma apelação para que você adquira, né, aquele produto. Pare. Então, as placas aqui, né? As placas de sinalização, quando estão dando uma ordem, né? Nós vamos ter esses imperativos aqui também. Uma música, que nós temos uma música, na verdade, né? Ou um poema musicado em que existe toda uma melodia, existe uma emoção, existe um sentimento, mas existe também uma persuasão. Então, muitas vezes vocês vão observar que muitos textos eles têm mais de uma função da linguagem como possibilidade de classificação desse texto. Então, nós temos que cuidar quando analisarmos os textos, quais funções ou qual função nós teríamos ali, né, sabendo que nós podemos ter mais de uma. Quando eu tenho a ênfase no código, eu tenho a função metalinguística. Então, a característica da função metalinguística é o código abordando o próprio código, poema que fala de poema, música que fala de música e teatro que fala de teatro. Então, geralmente, quando eu tenho um dicionário, por exemplo, o verbete de um dicionário, eu vou lá no dicionário porque eu quero saber o significado de uma palavra. Eu tenho as palavras sendo utilizadas para explicar uma palavra dentro do dicionário. Então, o exemplo para você entender a metalinguagem do código, que é a língua sendo utilizada para abordar e falar, escrever sobre a própria língua. Então, o código abordando o próprio código.
Então, quando você pega um verbete de dicionário, que é o exemplo mais simples e claro desse item, é o verbete, porque eu pego a palavra processo, eu vou lá, eu não sei o que é a palavra processo, eu vou lá no dicionário, pego processo e vou ter outras palavras do português explicando o significado da palavra processo. Quando eu tenho um poema que fala de poema, eu tenho um poema em que, por exemplo, Drummond poderia ter escrito um poema em que ele escreve e está passando a mensagem sobre o que é a produção dos seus próprios poemas. Então, isso é uma metalinguagem, é um poema que fala de um poema, é um poema que tem como assunto principal a própria elaboração de poemas. Então, isso é uma característica de alguns textos que se apresentam e que é chamada de função metalinguística. Quando eu tenho uma música que fala sobre a própria música, o assunto ele é intensivamente a música ou o processo de composição de música, eu tenho uma metalinguagem. Teatro que fala de teatro também. Aqui, ó, essa pintura é muito interessante, porque é uma pintura que retrata o ato de pintar. Então, aqui eu tenho um texto metalinguístico, né? Porque eu tenho uma coisa paradoxalmente se sobrepondo sobre ela mesma. Então, nesse sentido, eu tenho a função metalinguística. Aqui, ó, gastei 1 hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Então, é o Drummond escrever um poema para relatar a produção, né? O que é ele pensando para escrever um verso das suas produções poéticas. E a ênfase no canal, pessoal, nós vamos ter a função fática. O que é a função fática? É quando a gente tem um texto em que a gente está testando o canal de comunicação. A gente está avaliando o nível de entendimento daquela pessoa, do receptor em relação à mensagem que tu está passando. Por exemplo, esse exemplo aqui que se apresenta é muito claro, né? Você ou no telefone, ou quando você está brincando, né? Quando pequena aí de telefone sem fio, enfim, de telefone, você tá, alô, alô, hã? Hein? Como é que é? Fala de novo. Então, quando você está fazendo esses chamamentos para ver se o interlocutor, se o receptor está conectado com a tua conversa, você está reconhecendo uma função fática aqui, né? Ou seja, você está testando o canal de comunicação e avaliando o nível de entendimento da pessoa em relação à tua conversa. Daí você tem a função fática. E aí, cara, tudo bem? Tudo? E lá? Indo? Tipo assim, né? Pô, e a meninada? Sei lá, vai. Então, na oralidade, a gente tem muito dessas marcas, né? Então, na conversa de telefone, numa conversa face to face, né, face a face, como a gente tem aí na representação da imagem. Então, esse chamamento que a gente faz ao interlocutor para verificar se ele está respondendo, se está entendendo a intenção da tua linguagem, do teu discurso naquele momento, né? E a ênfase na mensagem seria a linguagem poética, né? A função da linguagem poética, em que nós vamos ter textos em que há uma preocupação estética, uma linguagem repleta de figuras, combinações sonoras e visuais, provocando impacto, quer seja visual, emotivo ou mesmo sonoro, jogo de palavras, e você vai poder agir conjuntamente com quase todas as outras funções, né? Então, quando você tem a função poética, você tem essa preocupação estética, né? Você tem as figuras de linguagem, você tem combinações sonoras, visuais, sinestesias, enfim, e você tem esse texto que tem um impacto visual, emotivo, sonoro, jogo de palavras, é um misto de várias coisas junto para passar uma mensagem. Aqui nós temos esse exemplo, nós temos palavras, nós temos a imagem, nós temos a simulação de uma pessoa ali, abraçando ela, então é uma imagem que tem uma função poética bem forte, né? Aqui também. Então, as representações artísticas, elas são mais conectadas a textos de função poética, que o poema também, um poema, e que ele tem uma forma especial, né? O giro, então o Marcelo Moura, ele fez o poema com a palavra giro e a palavra girando, e é isso, você tem esse conjunto de recursos para entender a mensagem do poema, que é o ato de girar, né? Então, ficou bem criativo, mas é um texto que tem uma função linguística, uma função da linguagem, chamada de poética. Aqui também outra
Outro exemplo de Augusto de Campos, né, em que nós vamos ter luxo, lixo. Então, nós temos esse jogo de palavras aqui, né, e temos a imagem também, que é composta, as palavras compostas de outras palavras, né, temos esse jogo de palavras bem forte, que compõe, então, para Augusto de Campos, dizendo que o luxo é lixo, né, então, nós temos aqui essa produção que estaria encaixada na função poética. Ok? Então, você consegue relacionar as funções da linguagem aos elementos da comunicação? Aí, então, aqui nós não podemos esquecer que nós temos o emissor, mensagem, receptor, referente, código e canal. Cada um desses elementos da comunicação vão ter uma função da linguagem relacionada, tá? E aí, você pode classificar qualquer texto a partir desses elementos da comunicação e dessas funções da linguagem, tá? Então, aqui, ó, seria, né, uma atividade para você classificar, então, você identificar os elementos da comunicação, o emissor, o remetente, o receptor, mensagem principal, código e o canal, contexto referente desta imagem, desta capa aqui do guia do estudante. Né? Então, você poderia fazer, né? Você pode fazer isso, colocar lá no Siga. Eu vou deixar mais alguns exercícios lá, e você pode fazer esse também aqui que está no vídeo, né? Classificando a capa dessa revista através dos elementos da comunicação e das funções da linguagem, certo? Então, tá, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, me avisem.